Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de Jesus. Que nós possamos ter hoje um momento de grandes reflexões a respeito da própria vida, numa situação em que todos nós vivemos nesses últimos momentos, cujos acontecimentos que modulam esses tempos últimos e o agora, levam-nos a fazer algumas reflexões e algumas inquirições. E nessas reflexões e nessas inquirições, nós não deixamos, com toda certeza, de fazer as reflexões e as inquirições, levando em conta a expectativa de uma resposta do Deus, do Criador, daqueles que nos regem, né, sobre todas as coisas, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a inteligência suprema, aquele que nos oportunizou estarmos aqui nesse momento. Com toda certeza, porque nós sabemos esse ser real, existir e cuidar de todos nós. Procuramos, de certa forma, hoje as casas espíritas recebem muitas pessoas, procurando, ávidas por conhecimento real da própria vida. O que fazer nesses momentos? E as casas espíritas estão respondendo. Essa casa abre as suas portas nas segundas e nas quartas-feiras, buscando objetivamente trazer assuntos que apacentem a intimidade, os corações e as mentes daqueles que se encontram em reflexão, preocupados com essas situações, né, em que nos atingem, nos marcam, né, e de uma forma geral, no planeta inteiro. Todo o planeta está assim, né? Então, sejam muito bem-vindos hoje nessa casa. Com toda certeza, nós estamos tentando oferecer o melhor para que possam nos apaziguar a intimidade, apaziguar os nossos corações, apaziguar as nossas mentes, por aquilo que a doutrina espírita categoricamente tem uma resposta para dar. Então, na noite de hoje, a gente vai muito carinhosamente com essas expectativas, aonde nós haveremos de trazer essas abordagens, tanto no exórdio, quanto na palestra propriamente dita. E para que a gente inicie esse momento, a gente vai passando a palavra ao nosso irmão Munir, que está encarregado do exórdio da noite de hoje. Boa noite a todos. A leitura preparatória desta noite está a cargo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é 21 e o título é Maioridade. O menor é abençoado pelo maior, disse Paulo em Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Aqui nós vamos fazer uma pausa para analisar esses três. Bom, o que Emmanuel está querendo nos dizer é que essa maioridade, ela é relativa a cada espírito encarnado. Tem uns mais avançados que outros. E como Deus, tudo que Deus faz é perfeito, Ele permite para que um que está maior ajude o próximo que não tem a mesma qualidade que o outro já adquiriu.
que no final todos vão adquirir, porque isso é lei. Mas é lei também de um irmão ajudar o outro, porque só assim ele vai evoluir na senda do bem, na senda evolutiva. É através do bem que ele faz ao próximo. Então aqui ele diz que muitas vezes quem atinge essa maioridade financeira torna-se avarento, quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso, e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. Puro egoísmo. É esse egoísmo que arruína o homem. É esse materialismo exacerbado que arruína a encarnação do homem que está aqui para evoluir. Ele não está aqui a passeio, não é para usufruir das benesses que o mundo se dá de uma forma assim de eu vim aqui para viver a vida abundante, porque a vida é passageira. Isso é puro materialismo. Isso aqui é uma passagem muito fugaz, ao qual a gente deve aproveitar a dádiva da reencarnação que Deus nos concedeu, para podermos evoluirmos, saudar os nossos compromissos, e é através, conforme eu te falei, do próximo que Deus nos ajuda. Você ajudando o próximo, você primeiro será ajudado. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade, bem claro. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. Então, todo o progresso de cada um de nós, ele tem que ser convertido para o bem coletivo. E aqui mais à frente ele vai dar um exemplo que é da própria natureza. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Vamos ver. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para o benefício do solo. E ainda digo mais, a árvore, a floresta, ele ainda ajuda no oxigênio com a bênção da fotossíntese e não cobra nada por isso. Esse é o exemplo maior. Se crescestes em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. Aqui vai mais um exemplo, hein? O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha do verme. Mais um exemplo da natureza. Mais um exemplo da criação de Deus. Quer dizer que o sol nos desdenha do mais humilde verme. Ele abrange a todos. Quanto mais elevado ele está, mais ele ajuda. É isso que nós temos que fazer, pelo menos nos comprometermos a daqui para frente, se a gente ainda não faz, a podermos colocar isso em prática. Isso primeiramente é para o nosso bem. Repara, desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada, para a gente analisar. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Quem é esse espírito? O nosso querido e amado Jesus Cristo, que saiu da esfera maior onde ele estava, para descer aqui, nesse mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, para nos mostrar o caminho, a verdade, a vida, para nos mostrarmos o caminho que devemos seguir para chegar ao reino dos céus. E isso não foi só com palavras,
foi com sentimentos e foi principalmente com atos. Nós lembramos aqui do Evangelho, quando vieram lavar os seus pés, ele, não faça isso. Eu vim aqui para servir e não para ser servido. Outro exemplo, quando ele estava no madeiro sendo crucificado e achincalhado, ele olhou para cima nos minutos finais de sua encarnação e pediu a Deus misericórdia para com seus algozes. Eles não sabem o que fazem. Mais um exemplo esse de perdão. Então, o nosso guia, o nosso modelo é Jesus Cristo, que a gente nos esforçamos a cada dia para seguir esse exemplo do nosso irmão maior. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Conforme Jesus asseverou, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, é uma condição moral nossa de ajudarmos a quem está mais necessitado e com um grau abaixo de nós. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine, que a sua luz, querido e amado Mestre Jesus, a tua paz e o teu amor, nos envolvam nessa noite, amanhã e sempre. Que assim seja. E assim, meus irmãos, com a paz que se faz neste ambiente, neste momento, vamos todos elevando os nossos pensamentos ao mais alto, sintonizando com o bem supremo. Aqueles que preferirem fechar os seus olhos, se sentirem mais confortáveis assim, fiquem à vontade. Que os bons espíritos nos envolvem neste momento. Que nós possamos ter um momento de exposição do Livro dos Espíritos, reservado para a noite de hoje, onde nós possamos deitar grandes reflexões e grandes aprendizados. Passamos a palavra ao nosso irmão Bruno, que está encarregado da leitura da prece na noite de hoje. Levemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus, agradecemos a possibilidade de estarmos aqui em comunhão com os ensinamentos espirituais e pedimos a Ti, ó Senhor, e aos bons espíritos as forças necessárias para que sigamos adiante nesse processo de evolução, de aprendizado e de entendimento. Não nos deixes, ó Senhor, entregues às nossas próprias falhas, aos nossos erros e às nossas maldades, mas acompanha-nos dia a dia para que aprendamos com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e de tantos outros emissários Teus que vieram nos dar o exemplo. Ajuda, ó Senhor, a desenvolvermos os sentimentos bons, a fraternidade, a compaixão, a caridade, o amor em uma palavra. Que Tuas bênçãos iluminem a todos nós e que nós sigamos contigo sempre. Que assim seja. Assim vamos dando seguimentos ao nosso trabalho da noite de hoje. A exposição que vai se seguir nesse momento tem por título Panteísmo, né? E a gente se pergunta o que é panteísmo, né? Existem religiões que são panteístas, né? A doutrina espírita é uma doutrina panteísta? O que é, afinal, o panteísmo, que tem essa importância de estar presente no diálogo de Kardec com os espíritos superiores para a codificação da doutrina espírita? Boas reflexões durante a palestra. Queridos amigos e amigas, estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez reunidos, no nosso Centro Espírita Irmãos do Caminho, irmãos que todos somos,
trilhando esse caminho que nos conduz até Deus. E Deus é a temática principal da noite de hoje. Nós estamos nas questões iniciais. Eu me lembro que, inclusive, da última vez que estive aqui, estávamos nas questões finais, comentando as questões da quarta parte do Livro dos Espíritos. E agora, já dentro da sequência, reiniciamos, estamos nas questões 14, 15 e 16. Da primeira parte do Livro dos Espíritos, a primeira das 4 partes em que o livro é estruturado e que trata das causas primárias. E o primeiro capítulo, estas questões ainda estão contidas no primeiro capítulo, que de uma forma muito simbólica nos traz nas primeiras reflexões Kardec, à medida em que a doutrina espírita surge, porque ela surge para o mundo a partir da publicação de O Livro dos Espíritos. E sempre, para mim, foi muito simbólico que ela surge para o mundo tratando sobre Deus nas suas primeiras questões. Exatamente para demonstrar para a gente, queridos amigos e amigas, que Deus é o princípio básico dos princípios básicos. É a pedra angular, a base fundamental sobre a qual se edifica toda a construção do nosso entendimento espírita. Todas as demais leis, as leis morais da vida que nós estudamos, todos os conhecimentos, tudo que a gente busca aprender nesta doutrina maravilhosa, tem como base essas primeiras reflexões, o entendimento dessas primeiras questões do Livro dos Espíritos. Não há como compreender o Espiritismo sem compreender estas primeiras noções a respeito de Deus. Esta causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Há pouco menos de 90 anos, nós teríamos o lançamento do primeiro livro que seria entregue para a humanidade a partir das mãos do então jovem médium mineiro Francisco Cândido Xavier. O primeiro de uma série de mais de 400 obras que seriam psicografadas pelo nosso querido Chico, aprofundando e ampliando todo esse entendimento que nos foi oferecido por Allan Kardec a partir da publicação das obras básicas da doutrina espírita, e que encontraram no medianeiro Francisco Cândido Xavier a possibilidade do seu aprofundamento a partir dos comentários de diversos espíritos que eu carinhosamente gosto de chamar os nossos universitários. Emmanuel, André Luiz e tantos outros. Mas antes mesmo de que esses espíritos grafassem as suas orientações, como as que nós lemos na leitura preparatória a partir da reflexão de Emmanuel, o primeiro livro que Francisco Cândido Xavier entrega para a humanidade é um livro simbólico. E agora, no próximo dia 9 de julho, nós estaremos celebrando 90 anos da sua publicação. 90 anos da publicação, da divulgação da primeira obra psicografada por Chico Xavier. Nós estamos falando do livro Parnaso de Além-Túmulo. Igor, o que é que Parnaso de Além-Túmulo tem a ver com a temática da noite? Tem muito a ver. Principalmente porque em determinado momento, um dos muitos poetas que escreveram através da sua mediunidade, nesse livro extremamente interessante, porque não foi apenas um espírito de um poeta redivivo, mas dezenas e dezenas
de espíritos, trazendo a sua característica poética, a sua métrica, a alternância de estilos, para que realmente não pudesse restar dúvida sobre a veracidade, que cantava em verso e prosa a imortalidade da alma ao mundo. Um desses poetas foi Antero de Quental. E em um de seus poemas que nós vamos encontrar em Parnaso de Além Túmulo, ele nos fala sobre Deus. E nos diz: quem senão Deus criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Antero de Quental. Eu me lembrei de Antero, que não é muito difícil, porque sempre que eu me lembro da temática de Deus, eu me lembro desse poema, deste parnasiano de Além Túmulo. Mas especificamente há uma passagem do seu poema que nos interessa nesta noite. Quando ele nos diz: Deus, somente o eterno, o impenetrável. Isso conversa com a questão 14 do Livro dos Espíritos, que vai nos apresentar, então, as primeiras reflexões que Kardec faz, em conjunto com os imortais da codificação, a respeito da questão do panteísmo. E que nós vamos descobrir agora o que é que significa, e responder à pergunta que Duda já nos fez: a doutrina espírita dialoga com esta crença panteísta, sim ou não? Kardec aos espíritos, o grande mestre lionês, hábil na arte de perguntar. Questões na edição definitiva. 1018 hábeis perguntas que o codificador fez aos espíritos que não se fizeram de roca. Habilmente também. Deus é um ser distinto? Pergunta Kardec. Deus é um ser distinto? Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E esta pergunta encerra nela mesma a filosofia do panteísmo, que é esta crença de que, na realidade, Deus seria, então, o somatório de todas as inteligências do universo reunidas, como se nós todos fôssemos pedacinhos de uma grande massa de modelar. E esta massa de modelar cósmica seria Deus. De sorte que cada um de nós seríamos um pedaço dela e, portanto, ela nunca estaria completa. E nós também, então, no momento em que deixássemos de existir na vida material, retornaríamos a essa espécie de todo universal. É isso, no final das contas, que está perguntando Kardec. E aí os espíritos respondem. E olha só o que é que eles respondem. Se fosse assim,
Se esta crença panteísta representasse de fato a realidade, eles não disseram isso, esse é o acréscimo nosso aqui na nossa ousadia. Se fosse assim, Deus não existiria. Claros, límpidos, cristalinos os espíritos, colocando o seu posicionamento. Se esta inteligência suprema fosse, na realidade, um grande somatório de todas as inteligências do universo reunidas, ela perderia os seus próprios pressupostos, porque ela deixaria de ser a causa e passaria a ser o efeito. Ela deixaria de ser o Criador e passaria a ser, então, a criatura. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa, e ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, continuam os espíritos na resposta. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores. Antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. O que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Meus amigos e minhas amigas, o que os nossos orientadores espirituais colocam aqui nesta questão, de forma muito tranquila, é assim: queridos amigos e queridas amigas, tenham a consciência de que não é fácil tentar sondar essa inteligência suprema. E fiquem tranquilos com isso. É como se nós, enquanto criaturas finitas, imperfeitas, que temos um começo porque somos criaturas, estivéssemos tentando compreender aquele, e talvez, quando a gente usa pronomes para falar de Deus, nem faz sentido, que não tem princípio, que é incriado, não é criatura, que é imaterial. Nós que estamos mergulhados no mundo da matéria, então falta para a gente, no final das contas, o que os espíritos estão dizendo aqui é: falta para a gente condições para conseguir sondar a natureza íntima de Deus. O que nós podemos conseguir ainda é compreender algumas coisas que Deus tem que ter, porque sem elas, Deus deixaria de ser Deus. E é isso que nós encontramos, então, nas questões seguintes do Livro dos Espíritos, quando a gente estuda os atributos da divindade. Deus, para ser Deus, tem que ser único. Não podem existir vários deuses, porque senão quem seria o Deus verdadeiro? Deus não pode ter início. Isso é complicado demais para a gente, porque a gente não consegue conceber. A mente da gente dá um nó. Imaginem, tentem aí pensar e pensar filosoficamente sobre algo que não tem começo. A nossa mente não consegue conceber algo que não tem começo, porque a gente fica se perguntando naturalmente. Vejam assim: mas espera aí, o que veio antes? A gente sempre quer sondar das origens.
Mas se a gente consegue imaginar uma origem, imediatamente a pergunta se estabelece. E o que tinha antes da origem? Porque o que tinha antes da origem é a inteligência suprema. E assim a gente vai. Quando a gente mergulha na tentativa de compreender a realidade íntima da divindade, a gente se perde nessas divagações filosóficas. Por isso que Antero de Quental nos fala do impenetrável. Daquele que nós aprendemos a conhecer com Jesus de Nazaré como sendo o amor por excelência. Alguém que ele nos apresentou na figura de um grande pai de todos nós, da grande solicitude com o universo, mas que nos escapa a forma de compreendê-lo na sua intimidade. Não temos elementos. É como a gente chegar para uma criança, meu caro amigo Duda, que está aprendendo as primeiras operações matemáticas. Está aprendendo a somar. E ela está na escola e descobre, você tem 2 pirulitos. E aí vem e aí você vai e você tem o seu amigo Bruno do lado, você vai dividir o pirulito com ele, você entrega 1 pirulito para ele. Com quantos você fica? Ah, eu fico com 1. Eu tinha 2, 2 menos 1 dá 1. E ela consegue compreender. Ou você tinha 1 pirulito e o seu amigo Bruno lhe entrega mais 1. Com quantos você fica? Ah, eu tinha 1, mais 1, 2. Ela consegue compreender. Agora imagine que você chega para essa criança que está estudando as primeiras operações matemáticas e diz assim: Duda, você tem 1 pirulito e o seu amigo Bruno lhe pede 2. Com quantos você fica? Peraí, mas não é possível, não pode. Eu não consigo diminuir um número maior de um número menor. 1 menos 2 é uma operação impossível de acontecer, não dá. Como eu posso ter 1 pirulito e entregar 2? Não dá. Mas à medida em que esta criança vai avançando no domínio dos números inteiros, no domínio dos números reais, ele vai descobrindo que essa operação matemática é possível sim. Eu tenho 1 pirulito, entrego 2 e fico devendo 1, menos 1. Ele entra dentro do domínio dos números negativos. E descobre que é possível diminuir um número maior de um número menor. O que antes não era. Mas muitas vezes, queridos amigos e amigas, nós somos essa criancinha, tentando compreender as realidades do universo, mas nos faltam ainda as condições. E o que os espíritos aqui com muito carinho respondem nessa questão é isso. Cuidem primeiro das coisas mais próximas, daquilo que a gente tem condições de compreender, antes de tentar mergulhar nessas questões mais complexas. E aí, porque a gente tentou, mesmo assim ao longo da história da humanidade, a gente foi criando as nossas teorias. E surgiram então, por exemplo, as concepções antropomórficas, ou alguma coisa muito parecida com isso, que eu não consegui pronunciar agora, de Deus. Nós fizemos Deus em grande aquilo que nós éramos em pequeno. Quem de nós, nem que seja na infância, ainda não realizou na sua mente a famosa imagem do velhinho, de longas barbas brancas, sentado num grande trono nos rincões do universo? Nós transformamos Deus neste grande homem, neste super-homem, acima da condição da humanidade, mas ainda vestindo-o com os requisitos que nós temos conhecimento, que são esses aqui. Como os anciãos sempre eram os seres respeitáveis da antiguidade, então, bom, se Deus tem que ter uma forma, deve ser assim, um grande ancião, com longas barbas brancas, simbolizando o máximo que a gente podia imaginar em termos de uma imagem de Deus. E talvez porque isso não fosse suficiente,
E porque de alguma maneira talvez o homem quisesse ser um pouquinho Deus também, foram surgindo as concepções panteístas. Não, então, na realidade, Deus não é esse velhinho de barba. Deus é o somatório de todos nós. Todos nós, então, somos um pedaço de Deus. E aí, quando nós morremos, nós voltamos, então, para compor esse grande todo. Que no final das contas, como sempre tem pessoas indo e vindo, esse todo, no final das contas, nunca estaria completo, sempre estaria incompleto. E também perderia uma característica muito interessante, que é também um atributo da divindade, que é a imutabilidade, porque Deus, para ser Deus, não pode estar sujeito às transformações da matéria e às imperfeições da matéria. Mas se nós, seres imperfeitos, fôssemos uma parte desse todo, nós levaríamos para Ele quando retornássemos um pouco do muito das nossas imperfeições, o que não faz sentido. Foi isso que Allan Kardec perguntou aos imortais na questão 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta, de forma clara agora. E os espíritos, mais uma vez, categóricos, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então, de alguma maneira, esse desejo, até não julguemos com a melhor das intenções, a criatura querendo se fazer um pouco o Criador. Mas o que nós vamos perceber na questão seguinte, a questão de número 16, é a afirmação muito clara dos espíritos e o comentário na sequência de Kardec, que nos mostra exatamente que caminhar por esta seara, ao contrário de construir uma ideia da divindade, destrói a ideia da divindade, pelo menos essa divindade que a doutrina espírita nos apresenta. Exatamente porque, para não ler a resposta completamente, fazem de Deus um ser material. Essa grande massa de modelar, mas que estaria permeada também pelas nossas imperfeições, pela nossa transitoriedade, pela nossa materialidade, pela nossa mutabilidade. E eles nos dizem: refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. É como se a gente estivesse olhando para uma grande obra que nós admiramos, e ao mesmo tempo em que a gente admira essa obra, e não vendo o pintor que a fez, se fosse, por exemplo, um belo quadro, a gente sabe da existência do pintor, porque o quadro não poderia ter se feito por ele mesmo. Mas é como se ao mesmo tempo a gente estivesse pensando que aquele quadro é um pedaço do pintor que o fez. Literalmente. O que não faz sentido. Somos, sim, queridos amigos e queridas amigas, partículas da divindade. Mas somos criaturas. Somos, sim, o produto do amor divino, mas somos o efeito desse amor. E embora seja difícil para a gente compreender essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o que os Espíritos já nos disseram aqui é que ela existe. E é a fonte primeira, de onde tudo se origina. Mas sem que ela possa confundir-se com este tudo que ela origina, porque o quadro é o produto do esforço
do pintor, mas não é o pintor ele mesmo. Ele revela a existência do artista. Ele nos dá a certeza que o artista existe. Ele faz a gente admirar o artista. E na sutileza das linhas e na beleza da paisagem, admirar a inteligência que foi capaz de produzir tão rara beleza. Mesmo que a gente não consiga vê-lo ou vê-la. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Responde às pressas o materialista. Deus? Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz, na natureza. E segue o poeta falando então dessa condição de que a gente pode contemplar o universo e compreender então que olhando para o universo nós chegamos naturalmente à conclusão de que Deus existe, sem que isso signifique que este Deus precise se partir e se dividir para ser um pedaço da sua obra. Ele não precisa disso. Ou ela não precisa disso, afinal de contas, existe um artigo que possa definir a divindade? Quem nos fala sobre isso de uma forma muito bela é o nosso querido apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Um autor que tem sido, enfim, merece ser lido, para não dizer que talvez esteja esquecido de muitos estudantes espíritas, e que tem uma obra vastíssima e que dialoga com a obra de Kardec, sendo de fato o primeiro grande apóstolo do Espiritismo nascente. No seu livro O Grande Enigma, hashtag fica a dica, O Grande Enigma de Leon Denis, ele que é o autor que eu considero que mais se aproxima na prosa da poesia. Façam um favor a vocês mesmos, queridos amigos e amigas, leiam Denis, O Grande Enigma, no invisível, o problema do ser, do destino e da dor, depois da morte, tantas outras obras disponíveis aí, nos tempos atuais na internet, para que a gente possa se debruçar sobre essa maravilha. E aí, em determinado momento do seu livro, O Grande Enigma, nos diz Denis: Deus, tal qual o concebemos, não é, pois, o Deus do panteísmo oriental, que se confunde com o universo, nem o Deus antropomorfo, monarca do céu, exterior ao mundo, de que nos falam as religiões do Ocidente. Deus é manifestado pelo universo, do qual é a representação sensível, mas não se confunde com este. De igual maneira que em nós, a unidade consciente, a alma, o eu, persiste no meio das modificações incessantes da matéria corporal. Assim, no meio das transformações do universo e da incessante renovação de suas partes, subsiste o ser que é a alma, a consciência, o eu que o anima e lhe comunica o movimento e a vida. Camille Flammarion,
outro grande universitário das primeiras horas do Espiritismo nascente. Tem um livro que todo ele é um aprofundamento destas temáticas, do primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos. O título do livro de Flammarion, Deus na Natureza. Vale a leitura também. Não deve ser bom a pessoa desencarnar sem ler Camille Flammarion e Leon Denis. Chega-se muito mais preparado no plano espiritual quando a gente tem a oportunidade de se debruçar sobre esses autores clássicos da nossa doutrina. O panteísmo, fazendo da alma uma partícula da substância divina, o escraviza e arrasta inevitavelmente ao fatalismo absoluto. O ateísmo, negando a existência do espírito, faz da alma a escrava da matéria e conduz, por outra via, ao mesmo fatalismo. Nos falam esses dois autores, dialogando com Kardec e com os imortais, que é preciso não confundir o efeito com a causa, a criatura com o Criador. Nós, enquanto criaturas, não precisamos disso para nos tornarmos melhores. O Criador, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não precisa disso para estar mais próximo de nós. Não precisa ser um pedaço, ou grande pedaço, de todos nós pequenas partículas, para que nós estejamos conectados com esta inteligência imanente, criadora e misericordiosa do universo. Porque, em essência, esta conexão já existe desde toda a eternidade. E é o que nos resta: compreender a existência dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, no limite do que nos é possível, no limite do que a gente consegue imaginar, guardando então dentro de nós essa certeza íntima que não se pode exprimir com palavras, mas que nós conseguimos sentir no recôndito das nossas almas, que não há condições de explicar aqui na tribuna espírita, não pelas nossas próprias limitações, deste que vos fala, mas também pelas nossas próprias limitações, enquanto criaturas ainda imperfeitas, encarnadas no mundo de expiações e de provas, crianças espirituais, tentando compreender algo que está ainda muito distante da nossa capacidade de compreensão. Mas basta nos sentir esta realidade divina, sem que as palavras possam expressar, mas de uma forma que é possível sentir dentro de nós, no pulsar do nosso coração. E que faz com que, por exemplo, nos grandes momentos de alegria, nas grandes notícias, nas grandes dificuldades, nos instantes mais tortuosos da nossa alma, quando a tristeza nos invade, quando a alegria eclode da forma maior que se possa imaginar, o que é que normalmente a gente exclama inconscientemente nesses momentos, senão: meu Deus! Externando com esta fala, esta nossa conexão com esta grande fonte, criadora dos mundos e dos seres. Mesmo que, inclusive, a gente deseje trocar-lhe o nome, e não queira mais então chamar Deus de Deus, mas queira chamar agora Deus de acaso. Este acaso não deixa de ser trocado o seu nome. A inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Este acaso não deixa de ser esta grande misericórdia que harmoniza o universo.
e esta grande energia que mantém a harmonia deste mesmo universo. Deus não está preocupado ou preocupada com o nome ou a forma com a qual nós nos conectemos com Ele, mas apenas com este nosso movimento de sentirmos esta realidade do amor incomensurável do universo manifestado em nós, mas sem que nós precisemos para isso ser um pedaço desta mesma energia. Céus, quem vos desdobrou no tempo sem memória? Flâmeas constelações, quem vos lança e aglutina? Astros, quem vos dirige a excelsa disciplina? Luzes, quem vos acende a beleza incorpórea? Terra, quem vos gerou? Mares, quem vos domina? Flores, quem vos estende a gentileza e a glória? Aves, quem vos inspira a marcha migratória? Fontes, quem vos impele a cantar em surdina? Desertos, quem vos fez na imensidão da areia? Vales, quem vos mantém? Rochas, quem vos alteia? Vermes, quem vos criou no abismo estranho e mudo? De esfera a esfera, ser a ser, e vida em vida, surge por toda parte a resposta incontida: Deus. Tudo vem de Deus, na grandeza de tudo. Tobias Barreto. E com ele nós nos despedimos dessa noite, queridos amigos e queridas amigas, sem ter nunca tido a pretensão de esgotar um assunto que é amplo pela sua própria natureza. E o que nos resta nesse instante, senão desejar a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, muita paz, muita luz, e fiquemos todos com Deus. Aí, meus irmãos, então, para todos nós, as grandes reflexões, e também, posta como uma proposta de que o imperfeito não pode estar na perfeição, sintetizando assim a palestra e a proposta da doutrina espírita para com a doutrina panteísta, trazendo para nós um recadinho, pelo menos a minha leitura foi essa, de que a gente precisa abrir uma janela nas nossas mentes e no nosso pensar, para que a gente tenha um olhar para o ser que é impenetrável. E que a gente fique confortavelmente satisfeito com essa condição, de saber, que o perfeito não pode penetrar no imperfeito, que ele é impenetrável. Mas assim a gente fica satisfeito, Fique satisfeito. E a gente comece, a partir daí, a ter esse olhar para as demais temáticas que a doutrina vem trazendo para nós, não para fazer ajuntamento de prosélitos, de seguidores, mas para propor para o planeta Terra momentos de felicidade. Chega, de tanto caminharmos sem saber para onde vamos, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Crescemos, progredimos, mas precisamos, nos tempos chegados, caminharmos a passos um pouquinho mais acelerado, porque, como disse Jesus, os tempos são chegados. E a gente precisa compreender isso. E para compreender, como foi bem falado aí, a gente tem que se desprender um pouco dessa doutrina, que ela é materialista, porque ela diz
que a vida começa no berço e termina no túmulo, e depois do túmulo não tem nada. E os que pensam assim, como foi que Igor disse? Eu acho que não é bom. Foi assim que você... como foi que você disse? Eu acho que não vai ser bom não ter lido, né? Camille Flammarion e Leon Denis. Não vai ser bom chegar no plano espiritual, né, sem ter experimentado, né, essas propostas que mudamente a doutrina espírita passa para a gente. Né? Jesus passou para a gente desde há tanto tempo. Né? Então, a gente dá muita alegria quando a gente abre aqui, sejam todos bem-vindos, porque a gente tem certeza, pelo semblante de vocês, que vocês estão captando, estão tendo... Hoje o mundo está ávido por isso. Eu vi uma parapsicóloga falando agora há pouco tempo, a busca, né, que se faz através da parapsicologia para entender o mundo. E a doutrina fala isso de cátedra, né, de maneira muito acessível a todo mundo. Esse é o caminho, esses somos nós. Compreendendo a temática da noite de hoje, muito importante para assentar dentro de nós essa base, né, que vai nos dar condições para pensar mais longo, pensar melhor, sentir melhor e sermos melhores. Vamos passando agora a uns avisos de interesse da instituição, rapidamente, e que informa, né, esses avisos têm também a clareza de que pode ter pessoas que chegam pela primeira vez e precisam, né, da gente repeti-los. Então, as palestras públicas, como esta de hoje, elas são realizadas às segundas e quartas-feiras, iniciando-se às 20 horas. Termina por volta das 19 horas, 19h10 e 15 ou 15 minutos. Nós temos aqui um programa de atendimento fraterno. As pessoas que estejam necessitadas de fazer uma consulta, de terem atendido por alguns incômodos, quais que sejam na vida, podem agendar pelo telefone 3236-3489, de segunda a sexta-feira. Você marca o seu horário, marca o seu dia e vai ter um médium aqui lhe esperando para que você possa desabafar alguma coisa, inquirir alguma coisa e a casa trazer-lhes algumas informações baseadas na doutrina espírita. Um consolo. Doutrina espírita, ela consola pelo esclarecimento que ela pode trazer àquelas pessoas que estejam necessitadas desses esclarecimentos. O Centro Espírita Irmão do Caminho está lembrando a todos, diante desse recrudescimento da Covid, né, dessas afetações, que aqueles que estiverem algum sintoma de Covid, gripe, ou esteja acompanhando alguém que apresente esses sintomas, nós estamos distribuindo máscaras ali na entrada, protejam-se, né, nessas condições, através das máscaras, e protejam também os seus irmãos que estão presentes no ambiente. Todas as semanas, essa casa, ela traz a proposta para a leitura de um livro, né? Livro espírita. E nessa semana, o livro indicado é esse aqui, Sinal Verde, de Versos Espírita, André Luiz, através da pena de do grande Francisco Cândido do Amor Xavier, um dos maiores médiuns que já existiu nesse planeta. E trazendo um pouco aqui do texto da contracapa, para abrir os caminhos daqueles que pretendem encontrar a verdadeira felicidade, o espírito André Luiz escreveu Sinal Verde. É ele, este livro, um dos maiores sucessos da literatura espírita dos últimos anos. Extraordinário manual de conduta. Páginas de sabedoria e elevação, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, abrem-se no cotidiano, focalizando o nosso comportamento frente às solicitações da vida. Atento às dificuldades com as quais nos defrontamos, André Luiz, que é um médico de almas,
não hesita em apontar as causas das nossas aflições, indicando ao mesmo tempo o receituário oportuno para a saúde do corpo e para a saúde do espírito. É o livro, né? Esse livro, ele tem a temática, né? Deixa eu ver aqui. Ao levantar-se, saudações nos domínios da voz, no recinto doméstico, entre cônjuges, no ambiente caseiro, via pública, comércio e intercâmbio, antagonistas e ante os pequeninos e outros temas, ok? É o livro dessa semana, está posto. Lembramos a todos aqueles que tiverem necessidade de água, da água fluidificada, que podem trazer as suas águas, permanecerem com elas, com vocês aí, e elas serão fluidificadas por ocasião do passe. Sobre o passe coletivo, nós estamos trabalhando nesses tempos, por um momento, com os passes coletivos, né? Vocês vão ver que nós temos aqui alguns voluntários, trabalhadores da casa, que permanecem postados, né, no entorno da assistência, e que esse passe a gente faz um esclarecimento, porque algumas pessoas, elas têm um conceito desse passe, que é um passe fraco, né? Ele de fraco não tem nada, ele é tão importante, é tão grandioso, ele é tão atuante quanto o passe feito dentro das cabines, ok? Então esse passe é um passe misto, assim como os passes das cabines, e que eles são trazidos aqui, espargidos sobre todos nós, através dos próprios espíritos superiores, amigos espirituais, trabalhadores dessa casa, mentores da casa, servidores do plano espiritual, bem como dos médiuns que aqui se postam para fazerem as suas doações individuais e coletivas. Faz-se necessário uma questãozinha, e essa é uma questão que a gente uma postura de receptividade desses fluidos. Os fluidos serão espargidos, tanto pela espiritualidade quanto pelos médiuns. Agora, em última instância, depende da nossa receptividade. Então, que tenhamos todos nós irmanados, todos nós os encarnados e os desencarnados que aqui se encontram, os bons espíritos, nesse estado de receptividade por ocasião do passe, bem como da prece também. Para dar seguimento ao complemento das atividades da noite de hoje, a gente vai nos preparando agora para a prece, né, que será proferida pelo nosso irmão João Antônio, e vamos então relaxando, vamos também aqueles que assim o preferirem, se preferirem fechar os seus olhos, fiquem à vontade, vamos sentindo nesse momento, aproveitando, percebermos o ambiente espiritual que se faz nesse momento, vamos sentindo-nos a leveza do ser conectado com as blandícias da espiritualidade, com o bem, e acompanhemos assim a prece que encerra essas nossas atividades e que será proferida pelo nosso irmão João Francisco. João Antônio, desculpe. Irmãos queridos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo que derrame sobre todos nós o teu amor e a tua paz, e que também possamos sintonizar com a espiritualidade maior, porque assim receberemos os passes com a maior possibilidade da cura dos nossos sofrimentos. Assim sendo, irmãos amados e queridos, neste momento, em nome do Cristo
iremos fazer aquela prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o santo vosso nome. Seja feita a tua santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair no mundo grosseiro das tentações, porque vosso é o poder e a glória. Pai de bondade, nesse instante, com a tua permissão, iremos dar por encerrado a tarefa desta noite com muita paz e muita alegria em nossos corações. Assim seja. Embalados neste ambiente que se forma, preponderado pelos fluidos benfazejos da espiritualidade superior, continuamos com os nossos pensamentos elevados ao mais alto, rogando ao nosso Pai, Criador de tudo e de todos, trazido da maneira mais possível de nos conhecermos a sua grandeza pelos seus atributos, e é assim que voltamos-nos para ancorar neste ser superior a nossa fé, a nossa esperança, ao Pai Maior. Dispensar os seus mensageiros, os bons espíritos, a estarem aqui conosco. Fazer espargir, em nome da bondade do seu coração sobre todos nós, as suas bênçãos, os fluidos benfazejos, temperados com aquilo que é da necessidade de cada um que aqui se encontra, apaziguando as nossas intimidades, asserenando os nossos ânimos, fazendo com que nós sejamos aquelas criaturas conhecedoras do Pai, pela fé que o Mestre Jesus nos inspirou, já fazendo 2000 anos de escola. Dá-nos, Pai, neste momento, a tua força, a compreensão da mensagem verdadeira do Mestre Jesus, a aliviar os nossos corações e as nossas mentes. E assim, Senhor, encontramos-nos aqui eternamente gratos pelo quanto tem nos prodigalizado de bênçãos. Bênçãos pelo dom da vida, gratidão pelo dom da vida, pela reencarnação neste momento, pela doutrina consoladora prometida pelo teu Filho querido, o Mestre Jesus, e que hoje nos esclarece, nos traz a esperança, nos torna mais robusta a fé,
Obrigada pela serenidade, por caminharmos de maneira a percebermos cada passo que nós damos e o sentido no qual ele nos direciona, sob a tutela do Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Seja a tua paz em todos nós. Leva-nos a todos de retorno aos nossos lares, envolvidos nos bálsamos alviçareiros, nos fluidos benfazejos do Príncipe da Paz, Mestre Jesus. Que assim seja.